Fim de uma era no Vaticano. E o começo de outra que já está dando o que falar no mundo todo. Leão XIV acaba de ser escolhido como novo líder da Igreja Católica. E a pergunta que surge agora é: o que isso muda na política internacional? E principalmente, qual será o impacto disso para países como o Brasil? O mundo assiste a um momento histórico. A escolha de um novo Papa sempre vem cercada de simbolismos, mas também de disputas de poder. E, dessa vez, a situação é ainda mais delicada. Uma tensão silenciosa cresce entre os Estados Unidos e o Vaticano. Fontes próximas ao governo norte-americano já indicam descontentamento com a linha ideológica de Leão XIV, que parece caminhar na contramão das agendas progressistas que a Casa Branca tanto tenta impor ao mundo. Questões como aborto, ideologia de gênero, papel da família, meio ambiente e imigração podem colocar o novo Papa em rota de colisão com líderes ocidentais, e isso, é claro, resvala diretamente na América Latina. O Brasil é o maior país católico do planeta, com mais de 120 milhões de fiéis. Qualquer mudança no Vaticano tem reflexo imediato no comportamento social, nas pautas discutidas pela imprensa e até nas decisões políticas. Mas, enquanto o mundo se reposiciona diante da nova liderança da Igreja, o governo brasileiro parece ausente. Ou melhor, distraído com disputas internas, escândalos em série e discursos ideológicos que pouco se conectam com o sentimento da maioria da população. E para você entender melhor como isso está sendo tratado pela mídia nacional, olha só esse trecho da reportagem publicada pelo portal Metrópolis. Olha, escolha do Papa Robert Prevost, ou agora como vai ser chamado, Papa Leão XIV, claro, acende uma fala, um holofote sobre a questão das relações internacionais e sobre o Papa sendo chefe de Estado e como essa escolha pode afetar todas as relações internacionais, relações globais, na atual conjuntura política, econômica, mundial. Para a gente falar sobre isso, sobre o impacto dessa escolha, a gente conversa com Rejane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Oi, Rejane, seja muito bem-vinda aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, estivemos o dia todo falando sobre as possibilidades de escolha, de como seria a escolha de um Papa italiano, de um Papa sul-americano ou de novidades como essa que foi a escolha de um Papa dos Estados Unidos. Bom, Rejane, existe alguma forma de se analisar como é que essa escolha vai ter consequências aí nas relações internacionais de fato? Até porque nesse mundo onde Donald Trump vem tendo tantos holofotes nesse momento, desde janeiro, desde a sua eleição nesse último mandato. Bom, eu começaria tentando entender as razões que levaram o clero a eleger um Papa estadunidense, dos Estados Unidos, depois de um Papa latino-americano. Bom, a gente sabe que a Europa necessita de apoio dos Estados Unidos, que acabaram tensionando as relações com a vitória de Trump nesse segundo mandato, justamente porque Trump não apenas colocou o tarifaço, mas ainda durante a sua campanha governamental disse que, na sua campanha, dizia que não iria mais apoiar a guerra da Ucrânia e que ele acabaria com a guerra em menos de 24 horas. Bom, com isso, a Europa já mostrava bastante receio com o governo dele, que acabou consolidando um tensionamento, um distanciamento, não apenas em relação à Europa, mas o mundo inteiro. E por que a Europa se preocupa tanto? Se preocupa porque ela reconhece que China, junto à Rússia, tem crescido muito, tem influenciado cada vez mais outras partes do mundo, e assim eu entendo que o clero elegeu o Papa Leão XIV justamente porque ele pode ser uma grande ponte entre os Estados Unidos e o Vaticano, representando nessa relação a Europa como um todo. Além disso, ele é um Papa que tem na sua trajetória uma vivência no Peru, é um Papa que nos parece ser progressista dentro da sua atuação, assim como parece que vai manter
os trabalhos do legado do Papa Francisco. Então, o que a gente pode esperar desse Papa? A manutenção de uma proximidade com a população, e ele já denotou isso em discursos anteriores, em discursos prévios. Ele já falava da importância da igreja estar próxima à população, ao seu povo, e ele também, por ter exercido um tempo muito grande da sua trajetória, ele foi cardeal no Peru, ele conhece bem as mazelas latino-americanas de desigualdade, de pobreza. Então a gente também pode esperar uma aproximação da Igreja, do próprio Vaticano, com países que vivem situações similares, países não centrais. O Sam, nosso repórter que está lá direto no Vaticano, sobre como foi a reação das pessoas que estavam lá na Praça São Pedro durante o anúncio aí do Papa norte-americano. Houve ali um suspiro negativo no momento do anúncio do nome do Papa norte-americano, mas depois desse primeiro anúncio, quando as pessoas começaram a entender a relação dele com o Papa Francisco e a forma como ele poderia dar continuidade ao trabalho que foi feito pelo Papa Francisco ao longo desses últimos anos, houve um alívio, um quentinho ali no coração dos fiéis que estavam na Praça São Pedro acompanhando, então, essa escolha. Mas voltando a falar de política internacional, Donald Trump esteve presente no funeral do Papa Francisco, uma viagem que não estava prevista na agenda, então foi ali de supetão, ele decidiu ir ao funeral do Papa Francisco, mesmo sabendo que os Estados Unidos são um país que tem minoria católica, tem ali entre 18% e 20% de católicos, mas podemos dizer então que Donald Trump entendeu a importância do catolicismo para o próprio país dele, não é? Com certeza. Então, ainda que os Estados Unidos eles sejam um país majoritariamente presbiteriano, é um país cristão, de qualquer forma, é um país cristão, então isso facilita, claro, o diálogo direto com o Vaticano. Além disso, como eu disse, eu percebo que esse Papa, na minha análise, ele não irá representar apenas os Estados Unidos, mas também pode vir representar os desejos, anseios da América Latina e dos demais países não centrais. Ainda assim, eu acho que nesse primeiro discurso do atual Papa, ele fala muito em paz. Então, eu entendo que a ponte em que já se fala que ele deve fazer com os Estados Unidos deve vislumbrar muito a busca pela paz, seja na Ucrânia, seja em Israel ou qualquer outra parte do mundo que esteja em conflito. Então, eu entendo que o novo Papa, Leão XIV, deve fazer essa busca, deve tentar realmente construir uma ponte com os Estados Unidos, um diálogo mais próximo e próspero, mas também vai tentar buscar relações pacíficas entre nações conflituosas, ou seja, vai apoiar os diálogos pela paz. Maravilha, Regiane. Vamos acompanhando, vamos ver como é que vai ser o Papa Leão XIV como chefe de igreja e também como chefe de Estado. Obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso boletim. Fico à disposição, até uma próxima. Em vez de observar com atenção os rumos internacionais, o Planalto prefere manter o foco em discursos polarizados, numa tentativa quase desesperada de manter uma base ideológica ativa, mesmo que isso signifique se afastar das questões que realmente importam para o país. E aqui surge uma dúvida inevitável. Será que o governo brasileiro está pronto para lidar com o Vaticano mais tradicional e firme em suas convicções? Ou vai ignorar mais uma vez os sinais do cenário global, como tem feito em tantas outras ocasiões? Leão XIV pode não governar países, mas sua influência é inegável. E no Brasil, onde religião, política e sociedade caminham lado a lado, o impacto disso pode ser muito maior do que parece. A tensão entre Estados Unidos e Vaticano já começou. E o Brasil, como sempre, parece chegar atrasado à conversa. Vai mesmo influenciar o futuro do Brasil? O governo está atento a isso ou prefere fingir que não vê? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever, porque aqui você fica por dentro dos bastidores que ninguém mais te mostra.